vão abrir, que é o momento que o mesmo objeto, eu vejo assim, bom, coisa estranha, né? De repente, sei lá, medo de cobra, medo de rato, ó. Num primeiro plano, zero medo, de repente um medo insuportável. O que que eu começo a perceber, o que o Freud vai mostrar isso muito claramente, que tem algo que se que vem, né, que claro, vai se apossar nesse objeto, mas não é esse objeto em si. Esse afeto, né, que faz você querer sair correndo desse objeto, que dá medo, o medo que não tem uma... O que que é o medo, sei lá, de um rato, sei lá, né? O que que é esse medo de escuro? O que que é isso? É um medo que, de fato, sinaliza algo para ser evitado. Não é isso. O que faz com que isso ganhe a força que ganha, a ponto de se assemelhar a um medo, pareceu né, uma onça perto de nós, temos que sair correndo aqui, de fato, é para ter medo, porque isso é importante. Mas o que faz com que exista essa semelhança de algo que, de fato, nos, pode nos matar, então tem que fugir ou enfrentar, para algo que está dentro dessa seasa? E o Freud fala que isso aqui tem a ver, olha só, ele vai mostrar isso inclusive nas estruturas psíquicas, né? Como que esse componente do recalque, isso que vem com essa força. Encontrei isso na internet sobre componentes, esse componente do recalque. Olha, isso é para ter medo. A Siri, ela intromete, faz parte. Manifestação do inconsciente. Bom, mas assim, o que está aí em jogo, né? O que faz com que isso ganhe essa força? Freud fala que há uma relação do objeto temido exteriormente com o interior. Então, o que que eu faço, né? Eu começo a ter medo dessa energia, dessa pulsão que está em mim, que eu não sei o que que é, e eu transponho ela para fora, para um outro objeto, por exemplo. Eu transponho isso. Só que o de fora, ele remete para mim a algo que é interno, e aí essa grande dificuldade, esse exagero, né, frente a, por exemplo, transformar um objeto que não tem, por exemplo, sei lá, medo de barata, né? Por mais que alguém pode não achar tão simpático, mas o medo exagerado da barata mostra outra coisa, porque a barata, ela não, por mais que ela não pode ser bonita, interessante, mas ela não vai te matar, né? Assim, até hoje não tem nenhuma barata armada com, né, uma metralhadora, então pode ficar tranquilo. Mas não é assim, a gente sabe disso. O sujeito nessa condição, ao ver uma barata, isso ganha uma proporção para ele muito acentuada. Por que que isso se acentua tanto assim? Porque é desse é esse medo, né? É isso que retorna, isso que é interno, né? E que vai se ancorar com algo que é externo. Então é aí que está a sacada, ao meu ver, que o Freud pega com muita propriedade, né? Ou seja, a gente se apossa do externo para dizer de algo interno. Então eu lanço para um objeto, temo ele, para como uma forma quase que de transpor um medo que eu não sei, não tem muita descarga, né, porque ela é interna. Isso, o sujeito, né, representa esse medo, que ele não sabe às vezes nomear, não sabe dizer que medo é esse às vezes, e que vai se apresentar ali para ele, né, às vezes num objeto, às vezes numa não nomeação do que é esse medo, até porque é o medo de algo de um conteúdo que foi recalcado e que vem com força. Essa força faz eu temer algo que eu não sei, como diz um paciente, eu não sei do que sou capaz, né? Do que acontece isso comigo.
Freud mostra isso nas estruturas, né? Na histeria de angústia, a ideia da fobia, é isso que eu acabei de explicar, né? Isso vai se deslocar para um objeto. A histeria de conversão, esse recalque, ele vai se rearranjar com um sintoma. E na neurose obsessiva, aliás, é um sintoma na histeria de conversão no corpo. E na neurose obsessiva, esse recalque, ele vai reaparecer aí num pensamento intrusivo. Então, esse recalque, ele retorna, e aí a gente tem que deduzir, pronto, na histeria não é o objeto do qual o sujeito está se queixando que tem medo, não é isso. Na histeria de conversão, não é o sintoma do corpo, mas o que esse sintoma do corpo representa, de que conteúdo foi recalcado. A neurose obsessiva não é o pensamento que se impõe. O pensamento que se impõe, ele é o gás. Eu tenho que deduzir esse gás, o que é o gás que chegou lá, do que ele é composto, para eu entender qual é o material recalcado. Nesse sentido, é o que Freud fala, né, de que o trabalho do analista é o trabalho de um arqueólogo. A gente vai trabalhar com o que restou, mas o que restou em suma, né, os elementos, está tudo ali preservado, só que não exatamente, precisa fazer um trabalho ali de dedução, de interpretação, de montagem dessas peças para entender o que está em jogo. Então, esse é o trabalho de analisar essas peças, analisar esses componentes para chegar a uma leitura desse material inconsciente. Só quando a gente ganha a capacidade de leitura do inconsciente, a Mônica fez um trabalho bonito no passe dela, quando ela dizia assim, ela fez uma escrita lógica, topológica de todo o percurso dela, né, enquanto paciente. Ela fecha a sessão, eu fui um dos convidados, né, a escutar esse testemunho, né, de passe dela, e ela conta, né, assim, como que isso se deu, né, nessa relação, e ela fala de uma coisa muito bacana, assim, ela diz assim que no fim de um tratamento é a capacidade da escrita, né? Então, assim, a gente aprende no primeiro momento a ler esse inconsciente, eu poderia dizer assim, a gente é letrado dentro dessa linguagem, e no fim de um tratamento a gente tem que dar as provas e se tornar aí um escritor dessa linguagem. É bem isso, né? É como se a gente isso que nós fazemos. Nós aprendemos uma língua, português, por exemplo, e eventualmente alguns aqui podem se tornar ou se tornam eventualmente escritores, mas eu só posso me tornar um escritor da língua que eu aprendi. Então, o inconsciente é também uma língua da qual somos habitados e da qual exige de nós um saber fazer com ela, e fazer com ela implica em escrever ou se inscrever dentro dessa língua, dentro dessa linguagem. Acho que foi muito bom ter escutado esse passe dela, porque acho que está ressoando aqui para mim nessa transmissão. Freud segue dizendo que o núcleo do inconsciente ele é composto por representantes pulsionais que, desejosos de escoar sua carga de investimento, ele é composto por impulsos de desejo. Então, eu gosto essa imagem, para mim, ela traduz um pouco disso. Impulso que quer realizar, que segue, que vai encontrando frente às barreiras, ele vai contornando, ele vai fazendo o seu caminho. Isso, para mim, é um bom exemplo do que ou são esses impulsos de desejo. É isso, né? Eu acho que o desejo, ele faz umas coisas muito doidas conosco, né? Quando a gente toma as rédeas desse desejo na nossa vida, a gente vê que
é realmente essa ideia dessa água do rio, né? Isso vai ganhando uma forma, isso vai se fazendo, não são os obstáculos, mas o que a gente inventa para poder dar conta disso, como a gente inventa, quais são as soluções que nós inventamos. E isso é, por excelência, o nosso próprio rio, né? No fim das contas, também nós vamos ter esse nosso rio. Um Rio São Francisco é um, o Rio Verde é outro, cada um tem suas características, porque cada um precisou percorrer uma estrada diferente. Todos vão ser rio, mas são rios muito singulares, muito peculiares. Acho que isso ajuda. Hoje eu estou bem poético para falar esse texto, estou me impressionando. Não sei se para vocês está ressoando dessa forma, mas quando eu preparei, eu me surpreendi com essa maneira de preparar aqui para vocês esse momento. Keila, pode ir. Ah, não, Keila, acho que deve ter saído e voltou. Estou só trocando de dispositivo aqui, Janilton. Não, que apareceu aqui, eu vi rapidinho, achei que você tinha levantado a mão, alguma coisa. Tá tudo certo. Ok, gente, até aqui. Ô, Janilton, mas eu quero falar mesmo. Vamos lá. Eu estava até comentando com as meninas lá na outra sala, que a gente estava reunida. Eu assisti uma palestra semana passada uma aula aberta do Jorge Cesarino, que eu achei, assim, fiquei encantada com a aula dele. E ele trouxe de uma forma bem didática uma explicação que eu fiquei assim, eu falei que eu vou levar para a vida. Ele comparou o nosso inconsciente às letras do alfabeto, né? Que na nossa infância eles são inseridos símbolos significantes ali, que é o que a gente vai tratar durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida ela vai ser baseada em cima daquilo que é implantado ali na primeira infância. E aí ele até falou que com 23 letras a gente consegue construir um número infinito de possibilidades, né, de texto, música, enfim. A gente construiu toda uma sociedade em cima disso, constrói. E aí ele comparou isso ao nosso inconsciente. Eu achei super interessante, porque é bem isso, né? É o que a gente tem ali, que a gente traz da nossa infância, da nossa base, que o nosso inconsciente vai achar uma forma de trabalhar com aquilo que a gente tem. Né? Muitas vezes vem, né, todo desconfigurado, mas a base é a mesma, né? Me fez lembrar essa fala sua. Muito bom. De quem que você falou que você ouviu? Jorge Cesarino. Ah, tá. Uhum. Ele é ótimo, né? Bacana, muito bom, sim. Realmente, eu acho que isso é um alfabeto, né? Tem signos, né? Vão se construindo, vão se formando, vão deixando marcas, e por excelência, né? Assim, vai. Bom, vamos lá. Olha, você comentou que tem que sair. O Anderson tá. 4h30, porque. Acho que a gente tá terminando aqui 4h24. também. Uhum. Então, as características do inconsciente, né? Ou seja, as ideias elas podem se deslocar e mantendo a mesma lógica, né? Assim, eu desloco a ideia de, por exemplo, camisa, calça, meia, tudo isso está dentro do mesmo componente, que é vestuário, roupa, ou seja, um deslocamento que mantém a mesma ideia, que preserva algo, que é isso que a gente vai ver dentro do deslocamento, nos sonhos, né, numa fala, a condensação, né, quando um elemento ele guarda vários componentes, né, quando uma ideia ela é condensada e dentro dela tem a representação de vários elementos. Lacan vai chamar isso de metáfora, de metonímia, mas Freud dizendo aí como um deslocamento e condensação. Dentro dessas características, o inconsciente ele é atemporal, né, nesse sentido ele não obedece o relógio, mas ele obedece a uma lógica, e
E daí que é interessante a sacada do Lacan de fazer as sessões como sessões de tempo variável, porque o que interessa é o que mexer nisso, né? Uma sessão, ela não é orientada, ou não deveria ser orientada pelo relógio, mas ao ponto que se chega e como que isso pode produzir de efeito, de deslocamento, de implicação desse sujeito. No inconsciente não tem contradição. Ah, eu quero isso ou não. A dúvida, esse elemento da contradição, é característico da consciência. Quanto mais nós vamos avançando nas nossas análises, mais a gente vai percebendo o que é que está em jogo, o que é o que aponta para o nosso desejo. A gente pode seguir mais essa trilha, né? E menos ficar tentando ali, às vezes, agradar um, ou agradar outro, ou agradar o seu próprio ideal. Enfim, isso é um trabalho, no fim das contas, árduo. A substituição da realidade externa pela realidade psíquica é uma das características. O que está em jogo não é a realidade, mas é a realidade psíquica, o que nós construímos. E, às vezes a gente tem os elementos, qual é a realidade? A realidade é a minha realidade, como eu vou construir ela a partir da minha fantasia. Mas se o mundo está meio, o céu está, vamos pegar essa imagem, né? Está nublado, eu posso fantasiar que o céu está azul, lindo, maravilhoso, enfim, é a minha fantasia, mas é isso que predomina. Por isso que é aquela coisa, né, Lacan vai dizendo do mal entendido é de saída, que não existe essa realidade, essa verdade última, porque a gente vai sempre construir essa verdade no sentido de essa realidade ser confortável para nós, né? Ou confortável conforme a nossa fantasia, conforme a nossa... E sempre uma fantasia onde eu me satisfaço sem ter que lidar com o preço disso, né, o desprazer. O trabalho em análise é perceber que a gente, para além da construir uma ponte para atravessar um rio é importante, porque um rio tem correntezas, tem seus percalços, você pode se machucar, você pode até se matar nessa travessia. Você pode fazer uma construção e chegar do outro lado, descobrir outros campos, outros trajetos, outros lugares. É isso que a gente propõe, né, no fim das contas. Mas não é sem sofrimento, não é sem um bom trabalho. E aí eu coloquei um pouquinho da minha leitura aqui, falei que acho que foi a apresentação que eu fiz desse texto do inconsciente mais poética, não sei se de dar, nem sei se consegui transmitir, mas enfim, a gente tenta, às vezes a gente consegue, às vezes não, mas isso é assim, faz parte. Eu escrevi... É o Dia dos Namorados, Jamil, tá chegando. Ah, é verdade, é Dia dos Namorados, é por isso. Aguarde ganhar poesias, Jéssica. Tá vendo? Um inconsciente aí, olha. Você me ajudou, Érica. Já dei Qual a ideia. realidade aí, né? Depois de tanto tempo de namoro, se você estava sem ideia, eu já dei ideia. Pois é, tá vendo? Ó, já... Bom, eu coloquei um pouquinho disso que eu acho que traduz tudo isso que eu tentei dizer, e eu acho que o texto, enfim, daria para a gente falar muito desse texto, um texto riquíssimo, mas eu coloquei um pouco aí, né, de que, entendendo um pouco essa noção de recalque, essa ideia de como que isso tem que haver em termos clínicos, eu coloquei essa frase, né, que eu escrevi: os rochedos que encontramos são frutos das nossas próprias resistências. Essas resistências, né, podem nos enrijecer. O inconsciente é a aposta no além, que pode corroer essa fronteira e, ao mesmo tempo, promover sua flexibilidade. É a flexibilidade que permite a transformação. Sustentar um desejo, né, constatar o inconsciente, é lidar com a forma que muda, com o nosso movimento permanente. Onde não há caminho há a se construir.
Bom, Bom, que Sim. leveza esse final. já que a gente vai falar do Lacan depois, É uma preliminar. Tá maciando, né, Janilton? Tá Agora maciando. essa aula. Viu, Érica? Agora eu entendi toda essa aula. Você viu que acabou de falar, né? Ele tá preparando a gente pro Lacan. Certeza. Tá seduzindo, gente. ficou para Nada, você, gente? não é por acaso essa poesia toda, viu, Dônia? Tem que ter um toque Quando de a poesia, esmola é né? demais, tem que desconfiar mesmo, não adianta. É uma preparação poética, depois ele joga um Lacan na cara da gente. Assim. Oh, meu Deus. Oh, bacana. Ficou? Vocês gostaram? Deu para experienciar, provar, né, um pouco do inconsciente? Ficou ótimo. Muito bom lá. Muito bom, viu? E as poesias só agregaram, viu? Foi maravilhoso. Eu tinha falado lá no grupo que eu já estava encantada com a outra aula, né? Que eu não participei, eu assisti hoje de cedo. Porque realmente, a Gabi já tinha até falado comigo, nossa, ele fez um apanhado, né, de tudo que a gente viu durante o semestre. E realmente, retomar esse texto inconsciente agora, né? Você já tinha dado essa aula para a gente, inclusive, na faculdade, né? Mas a gente retoma de uma outra perspectiva, com uma outra bagagem. Então, assim, aquilo que era muito complicado não é tão mais complicado assim. Aquilo que a gente às vezes ficava insistindo em querer que fizesse sentido, não é disso que se trata, é uma outra coisa, né? E eu acho que a sua aula hoje favoreceu uma comunicação inconsciente aqui. Foi muito boa. Criou uma ponte, né? Bom, gente, fico grato e foi de verdade, assim, para mim, eu me surpreendi, então eu acho que, né, se isso chegou dessa forma, eu fico muito feliz porque eu mesmo, assim, me surpreendi quando eu falei, tô muito tranquilo, já até tenho isso preparado, esse texto, aí eu fui, reli o texto, assim, gente, não é possível que eu... Aí eu fui, falei, não, acho que não aproveitei nada, eu comecei a fazer tudo do zero, né, assim, e colocando um pouco dessa, acho talvez de uma outra forma, outra perspectiva, bem talvez assim, realmente, né, assim, de um outro lugar, né, que a gente retoma, e eu acho que para mim foi também muito prazeroso, o afinamento das camadas, a Juliana gostou, eu também gostei dessa ideia quando estava, assim, pensando esse formato, né, assim, achei que isso fez um sentido pensando até numa proposta lacaniana do matema, né, que o matema é bem isso, né, você corta, por exemplo, uma forma e é aquilo ainda, mas é outra coisa ao mesmo tempo. É um negócio muito doido. Aí, para mim, fez muito sentido ao que eu estava preparando tudo isso, né, assim, então eu queria compartilhar, e eu gostei muito de fazer isso com vocês, espero que tenha sido prazeroso para vocês também. Olha, vamos fazer uma coisa muito doida também, né? Nós vamos, eu acho que é dia 18, não sei. Se não for dia 18, a gente vai ter que mudar para o dia 18. O próximo encontro. Eu vou fazer a proposta, para não ficar uma coisa muito sortida, a gente vai abrir o seminário do Lacan, nesse dia 18, a gente vai se encontrar no dia 16, em julho, e a gente retoma na primeira semana de agosto, com a sequência do seminário lacaniano. Tá bom para vocês? O menu tá legal? Tá boa a prova, a degustação. A gente, por falar em degustação, a gente vai degustar um comecinho, né? Vai ser um cheiro lacaniano, né? No dia 18. Vai devagar. Vai devagarzinho, para não fazer muita... Ô, Viu, Érica? Janilton, aí tava pensando aqui, no dia 16, a gente vai ter o encontro à tarde e o sarau à noite? Como que vai ser isso? Eu tô pensando a gente ir direto pro sarau. Eu acho Não que vai ter o encontro, a gente vai fazer o sarau. Não, porque você isso, eu falou acho. do seminário, aí eu achei que você ia continuar o seminário no dia 16, então não. Não, eu achei Vai ser dia 18 de junho e dia 16 de julho o sarau. Julho sarau.
Que aí É a o primeira... próximo encontro, dia 18, no sábado. Isso. Eu não estarei 18 por causa do feriado, eu vou viajar. Aí eu já estou justificando, mas aí depois eu tá. assisto. Tá, joia. Bom, gente, então é isso. Então nós vamos começar o Lacan. Vou tentar fazer uma introdução trazendo um pouquinho, né, do Lacan. E essa primeira lição da aula dele, né, do seminário 11, que a gente vai trabalhar exatamente um pouco essa coisa do inconsciente. E à medida que a gente for caminhando, a gente vai fazer às vezes um passo de lado, pegar um texto do Freud e contrastando. Eu acho que vai ser uma aventura muito rica esse seminário, essa leitura conjunta, esse trabalho, e ver como que o Lacan também relê tudo o que nós fizemos juntos. Acho que vai ser bem legal isso. Então quero agradecer a vocês. Então dia 18 a gente se encontra.